Olá pessoal, estamos mostrando um pouco da história da nossa capital Salvador. Nossa cidade é muito rica em cultura e tradições, a culinária é um caso à parte, a capoeira e as manifestações culturais diversas. Pessoal, peço a vocês que me ajude, dando um gostei no vídeo, um positivo, olha o dedinho embaixo do vídeo, clica lá, é de graça. Me ajuda muito a postar mais vídeos para vocês. Vamos ao vídeo sobre a cidade de Salvador, Bahia, nossa capital. O município foi fundado em 1549 como sendo a primeira capital do Brasil. A sua história está vinculada à chegada dos portugueses na costa brasileira, mais especificamente na região da Baía de Todos os Santos, considerada estrategicamente propícia para a instalação de uma capital. O centro histórico de Salvador abrange bem mais do que a área da antiga Cidadela Murada, construída por Tomé de Souza, em 1549. A prefeitura possui definições bem específicas sobre as áreas do centro histórico e do centro antigo da cidade. A primeira capital do Brasil foi, por muito tempo, uma das mais importantes cidades do Novo Mundo. Até boa parte do século XVIII, era, por exemplo, maior do que qualquer cidade dos Estados Unidos. O núcleo histórico da cidade é tombado pelo IPHAN e reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade desde 1985. Ainda guarda muito da cidade que existiu no século XVII e no século XVIII, principalmente as igrejas. O antigo Templo da Sé Primicial do Brasil, situado na Praça da Sé, Centro Histórico de Salvador, foi demolido em 1933 num ato infeliz de impulso modernista. Atualmente, a Catedral Basílica Primicial de São Salvador é a antiga igreja dos jesuítas, do século XVII. A primeira catedral do Brasil foi criada em 1552 e funcionou provisoriamente na antiga Igreja da Ajuda até 1553, quando uma nova igreja começou a ser construída. O novo templo, construído com vista para o mar, passou por diversas reformas e ampliações. Em meados do século XVIII, atingiu seu estágio mais suntuoso, época em que foi considerado o mais grandioso templo da América do Sul. Infelizmente não resistiu ao tempo e ao descaso de políticos com o patrimônio histórico. No final do século XVIII, já não possuía as duas torres. Em 1933, a catedral foi totalmente demolida para dar espaço à circulação de bondes de uma empresa inglesa. Apesar de muitos protestos de parte da população, o local é hoje parte da Praça da Sé. Em 1832, Charles Darwin visitou Salvador durante sua expedição no Beagle e descreveu em seu diário suas primeiras impressões da cidade. Seria difícil imaginar visão tão magnífica. Requer a natureza para torná-la assim. Se fosse fielmente representada em uma imagem, um sentimento de incredulidade seria levantado. A cidade é envolvida por um bosque luxuriante situado em uma encosta íngreme com vista para as águas calmas da grande Baía de Todos os Santos. As casas são brancas e nobres, com aparência leve e elegante. Conventos, pórticos e prédios públicos ressaltam-se a uniformidade das casas. A baía é ponteada com navios de grande porte. Em resumo, a vista é uma das melhores do Brasil. O cenário não é nem mais nem menos que uma visão das Mil e Uma Noites, com a vantagem da realidade. Darwin passou o carnaval em Salvador, que já era então bem agitado, talvez um pouco demais para os ingleses. A parte mais negativa do Brasil, na época, era o trabalho escravo dos negros, que só foi abolido em 1888. Antes de Darwin, esteve na Bahia, em 1699, o explorador inglês William Dampier, que só fez elogios a Salvador. A escritora britânica Maria Graham, que visitou Salvador alguns anos antes de Darwin, também se impressionou com a beleza da cidade. Em 1859, o engenheiro inglês Ben Mullock relatou ao chegar em Salvador: "Eu nunca vi um lugar que me agradasse mais à primeira vista. Ela estende-se ao redor da baía, de forma crescente. A costa é alta e as casas erguem-se umas acima da outra, misturadas com bananeiras e coqueiros.
tudo tão verde. Nos séculos 17, 18 e parte do 19, Salvador era uma das mais importantes e maiores cidades da América. Seu patrimônio histórico e cultural elevam, hoje, a antiga capital da América Lusitana, ao patamar dos principais centros culturais do mundo, onde grandes eventos culturais ocorrem o ano inteiro. O engenheiro militar francês Aimé François Frère, de 1682 a 1773, coordenou uma expedição científica à América do Sul de 1712 a 1714. Seus relatos e ilustrações foram publicados na obra Relation du Voyage de la Mer du Sud aos côtes do Chili e do Peru, Paris, 1716, que tem descrições e comentários sobre Salvador e a Baía de Todos os Santos, incluindo um desenho da planta da cidade no tomo 2. Frère descreve Salvador com os olhos de um engenheiro militar. Observa que o local é de difícil acesso, devido à costa íngreme, onde os suprimentos necessitam de 3 grandes máquinas de içar para serem transportados para cima e para baixo. Relata que as ruas são tão regulares quanto é possível ao relevo, sendo a localização da cidade vantajosa do ponto de vista de uma fortificação, naturalmente inexpugnável. Para ele, os habitantes da cidade lembram o jeito dos franceses, embora sejam muito ciumentos com suas mulheres. Observa que a cidade tem várias igrejas e que a catedral é a mais suntuosa, com uma bela vista para a Baía de Todos os Santos. Estima que a região possua cerca de 2.000 casas. Frère parece se basear na estimativa de William Dampier, que estimou o mesmo número apenas para a Cidade Alta. Frère parece que também copiou uma ilustração da Baía de Todos os Santos, publicada em 1703, do autor inglês. A Catedral Basílica Primacial de São Salvador da Bahia está instalada no mais grandioso templo construído pelos jesuítas no Brasil. A Catedral de São Salvador foi a primeira do Brasil, fundada em 1552. Funcionou inicialmente na Igreja da Ajuda. Em 1553, o templo próprio da Sé Primacial começou a ser construído em local da atual Praça da Sé, mas foi demolido em 1933. A catedral atual era a antiga igreja do Colégio da Bahia, como esse templo era mais conhecido até a expulsão dos jesuítas, em 1759. O templo foi confiscado pela coroa e ficou desocupado até 1765. O templo primitivo do Colégio da Bahia foi construído no século XVI. A pedra fundamental do templo atual foi colocada em 1656 e a igreja foi oficialmente inaugurada em 1672. Em 1765, o rei de Portugal ofereceu o templo do colégio ao arcebispo da Bahia para celebrar os ofícios divinos até que o templo da Sé, que apresentava problemas estruturais, fosse restaurado. Seu acervo de arte sacra é um dos mais valiosos do Brasil. Os 2 primeiros altares foram construídos em estilo renascentista maneirista, de 1650. O altar-mor é de 1670. No total, são 13 altares. O projeto arquitetônico é do irmão Francisco Dias, que chegou em Salvador em 1577. A fachada é toda em pedras de Liós, importadas de Portugal. Nos nichos sobre as portas estão as imagens de 3 santos jesuítas: Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e S. Francisco de Borja. Abriga peças do mobiliário do século XVI. Um dos pátios do antigo colégio foi destruído pelo fogo em 1801. Em 1808, foi instalado o Real Hospital na ala que restara. Novo incêndio, em 1905, consumiu o edifício que foi reerguido em estilo eclético para abrigar a Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira do país, fundada em 1808. O conjunto arquitetônico foi tombado desde 1938. Hoje está na lista do IFAM. Tá aí, pessoal. Acabamos de mostrar um pouco da história da nossa capital, Salvador. Você gostou? Então dá um like, comenta, dá sugestão sobre os nossos vídeos, o que vocês gostaram e o que também não gostaram. A sua opinião é muito importante. Me ajuda muito a postar mais vídeos para vocês. Uma cortesia TV Ava Digital.